Daí galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História e Atualidades aqui no nosso curso preparatório para o Enem, vestibular ou para aquela prova desgraçada que você tem que fazer, né? Rapaziada, hoje nós vamos falar sobre Roma e para falar sobre Roma eu vou fazer duas aulinhas. Nessa primeira nós falaremos sobre as duas primeiras fases, a monarquia, que vai da fundação até a queda de Tarquínio o Soberbo. Depois nós vamos ter o período republicano, que narra a grande expansão territorial romana. E posteriormente vamos falar sobre o Império, já na outra aula. O Império que vai da fundação de Otávio até a queda em 476 d.C. Show de bola, galera? Vamos começar pelo começo. Vamos começar falando sobre o mito fundador romano. O mito fundador romano é escrito pelo poeta Virgílio no poema Eneida. É ali que ele apresenta a lenda de Rômulo e Remo, os filhos da princesa Réia Sílvia, que teriam sido amamentados por uma loba e no ano de 753 teriam fundado a cidade de Roma. Esse é o mito fundador contado por Virgílio. Nós sabemos que, de fato, o primeiro rei de Roma se chamou Rômulo e é um latino, um dos 3 povos que vão chegar em Roma durante o período monárquico. São eles, os latinos, os sabinos e os etruscos. Show de bola, galera? Como o próprio nome supõe, no período monárquico nós tínhamos a figura de um rei. Porém, esse rei sempre governou com o apoio de outras instituições políticas em Roma. Nós tínhamos, desde o período monárquico, 2 instituições que são características do período republicano. Quais são elas? O Senado e as Assembleias. Show de bola, galera? Lembrando que durante o período monárquico, Roma vai ter 4 classes sociais. E isso vai, galera, até praticamente o fim do período imperial. Essas classes só vão mudar quando Constantino assina, por volta aí do século IV, o que nós chamamos de Lei do Colonato. E aí essas classes sociais mudam. Mas até lá, né, nós vamos ter os patrícios, que são quem? Os latifundiários, os grandes proprietários, os aristocratas. Os plebeus, que são os pequenos proprietários, os clientes, que são os homens livres sem posse, e finalmente os escravos, que não são livres, né? Escravos que são escravos, óbvio. Show de bola, galera? Tranquilo? O que vai acontecer aqui é o seguinte: nesse período nós vamos ter 7 reis. Desses 7 reis, os 4 primeiros são latinos. Acontece que quando os etruscos chegam com muita força e derrubam o rei latino e conseguem colocar um rei etrusco. Então os 3 últimos reis serão etruscos. E é justamente os desmandos do último desses reis, que é Tarquínio o Soberbo. É por causa desse cara, esse cara começa a encontrar dificuldade de lidar com o Senado e vice-versa, e das disputas entre Tarquínio e o Senado, que vai nascer o período republicano. Por quê? Porque o Senado não vai aceitar mais esse rei, vai destituí-lo e vai assumir as funções que ele tinha, inaugurando o período republicano. E já que estamos falando de instituições políticas, o que a gente vai ter em termos de política durante o período republicano? A permanência do Senado, que vai ser o mais importante órgão político de Roma, as assembleias e também a magistratura. Os 5 principais cargos da magistratura eu coloco aqui para vocês, ó. Cônsul, sempre em número de 2, um para cuidar do exército e um para chefiar o Senado. Pretor, o cara que é responsável pela ordem pública, o cara que é responsável por fazer a vigilância, pela aplicação das leis romanas. O edil, que é quem? O administrador das províncias. O censor, que é o cara que faz o recenseamento da população. E o questor, que é o responsável por recolher os impostos.
Lembrando que todos esses são cargos da magistratura. Show de bola, galera? Vamos dar prosseguimento aqui. Quando é que Roma deixa de ser uma pequena vila e se torna essa potência que a gente conhece? É durante o período de expansão territorial. Começa com a expansão interna, que é a tomada aqui, da Península Itálica. Uma vez que toma a Península Itálica, começa a disputa pelo controle do Mediterrâneo, que vai ser feita contra quem? Contra os cartagineses. Cartago, uma antiga colônia fenícia, que na época já era independente e ocupava toda essa região em destaque aqui no mapinha, né? Em verde, em destaque aqui no mapinha. Show de bola? Então você note que não é um grande república lutando contra uma vilinha. Na verdade, aqui é um encontro de gigantes, né? Roma, já bastante poderosa, já com toda a Península Itálica em suas mãos, lutando contra a senhora do Mediterrâneo na época, que era Cartago. O grande líder do exército cartaginês se chamará Aníbal, o Aniquilador. Já Roma terá como seu grande herói Cipião, e é justamente através das ações de Cipião que os romanos vão derrotar os cartagineses e vão passar a dominar o mar Mediterrâneo. À medida que ele domina o mar Mediterrâneo, todas as áreas em volta do mar Mediterrâneo passam a integrar essa república. Só que com isso, galera, começa um problema bastante grande, que Roma vai ser introduzida no que nós chamamos de modo de produção escravista, levando à falência de plebeus e clientes. Por quê? As terras conquistadas e os escravos conquistados iam todos para onde? Para a mão dos patrícios. Os plebeus começaram a falir e a migrar para Roma, lembrando que nessa época já não tem mais escravidão por dívida em Roma, né? Então os plebeus esfomeados, passando dificuldades, começam a migrar para Roma, o que faz com que o Senado tente uma série de soluções, como a dos irmãos Gracos, Tibério e Caio, que vão tentar fazer reformas em prol dos plebeus, e ambos serão perseguidos e mortos pelos patrícios. Depois nós vamos ter dois governos militares muito fortes, como o governo de Mário e de Sila, com leis bastante rígidas, mas que também não vão resolver o problema. Então, o Senado, em 60 a.C., vai criar o que nós chamamos de primeiro triunvirato, chamando Júlio César, Pompeu e Crasso, para que os três, de formas conjuntas, comecem a resolver esse problema. O que ocorre? Ocorre que, em vez de trabalhar junto, eles começam a disputar o poder, principalmente após a morte de Crasso na Batalha de Carras. Júlio César e Pompeu dão início a uma disputa que vai desencadear, inclusive, as guerras civis romanas aqui no período republicano. Derrotado Pompeu, César assume o posto de ditador perpétuo de Roma, dá início à reforma em prol dos plebeus, reforma agrária, distribuindo terras, reorganizando o Senado. Vai ser acusado pelo Senado de conspirar contra a República e será assassinado no ano de 44 dentro do próprio Senado. Como o primeiro triunvirato não deu certo, chamaram o segundo, agora com Otávio, Marco Antônio e Lépido, nessa divisão que você pode observar aqui no mapa. A Europa ficou com Otávio, a Ásia com Marco Antônio e a África com Lépido. Marco Antônio marchou sobre Lépido, tomou o Egito, apaixonou-se por Cleópatra, com quem teve muitos filhos, e começou uma disputa de poder com Otávio. Otávio vai pegar as tropas romanas, vai ao Egito, aonde vence Marco Antônio, retorna a Roma, aonde se auto-intitula Augusto, ou seja, divino. Otávio, Deus, derruba o Senado e coloca-se como o primeiro imperador de Roma. Tema que a gente vai ver aí na segunda aula desse esquema aqui de Roma.
Valeu, galera. Até a próxima.